Muito obrigado pela sua presença, por estarem aqui e compartilharem conosco essa oportunidade de refletir sobre os tesouros do Espiritismo, do Consolador prometido para a humanidade. Quando Allan Kardec foi convidado a presenciar os fenômenos das mesas girantes, todos se perdiam na curiosidade, no impacto que aqueles fenômenos provocavam. Viam naqueles fatos extraordinários mais um elemento de entretenimento, porque ainda o entretenimento é o que chama a atenção de milhões e milhões de corações que estagiam na carne. Mas o codificador, Allan Kardec, ao reparar o que estava por detrás do fenômeno das mesas girantes, conseguiu enxergar o que muitos só puderam fazer muito tempo depois. Enxergou Allan Kardec que por trás daqueles fenômenos que se reproduziam em vários países do mundo estava o atestado da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. E por ser um educador, por ser alguém integrado com os valores supremos do espírito imortal, Kardec percebeu as consequências morais que teriam aqueles fenômenos. O impacto que provocaria nas pessoas e nas comunidades estarem diante de fatos que atestam a imortalidade da alma. Aproveitando tudo que de melhor poderia dar o fenômeno, o codificador altera o sistema de contato com as mesas girantes e começa a propor perguntas. O resto é a história do Espiritismo e todos nós sabemos. Passados alguns anos, já amadurecido no diálogo com os espíritos, já fortalecido nas suas convicções, absolutamente seguro da imortalidade da alma, Kardec escreve, num período de férias, no litoral francês, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pontuando, frisando e deixando claro para as gerações futuras que o Espiritismo era o consolador prometido pelo governador do orbe. E é num dos seus capítulos, chamado Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 5, que Kardec escreve um item intrigante. E é a partir desse item que nós convidamos a todos à reflexão da noite sobre o bom ânimo. O item recebe o título de O Ponto de Vista. O ponto de vista. É intuitivo para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a visão que você tem de um objeto depende da posição em que você decide se colocar para observá-lo. É assim que Joinville, essa cidade maravilhosa, pode ser conhecida por alguém que anda por ela a pé.
Mas você terá outra visão se resolver percorrê-la com um veículo. Terá uma visão completamente diferente se sobrevoar a cidade de Joinville. E acredite, se você observar essa maravilhosa cidade de um alto de uma montanha, de um ponto muito alto, a sua visão será completamente diferente. Se isso vale para objetos materiais, vale também para pessoas e para circunstâncias. Nós escolhemos o que queremos enxergar. Somos nós que optamos o que queremos ver, porque quase todos os objetos e quase todas as pessoas oferecem ao nosso olhar muitos ângulos. Você pode escolher olhar o lado sombrio de uma criatura. Você pode se especializar em olhar o defeito de alguém. E de tanto olhar com uma lupa para as deficiências de alguém, depois de um tempo de observação, você se convence de que essa pessoa é só sombra. Mas alguém que a ama, alguém que observa essa mesma pessoa pela lente do amor, será capaz de encontrar ângulos, aspectos e características que você não foi capaz de enxergar. É assim conosco também nas circunstâncias. Os fatos que há 10 anos atrás lhe pareciam tropeços, infelicidades, contratempos, se revelaram à medida que seu espírito foi amadurecendo na experiência humana, se revelaram fatos proveitosos e educativos. Se não doces, se não felizes, pelo menos educativos. Nos fizeram crescer. Porque a dor e a lágrima também nos faz crescer. O sofrimento também, muitas vezes, faz o trabalho que nós não permitimos, que nós não demos permissão para o amor fazer. É assim que Kardec inicia esse item extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, dizendo: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Não se trata de uma crença fugidia. Kardec aqui não está falando de um sentimento de entusiasmo juvenil. Não está dizendo de algo que toma conta de nós e 3 minutos depois vai embora. Não. Está falando de uma inabalável fé no porvir. Essa inabalável fé na vida futura depende, é claro, de uma ideia precisa e clara da vida futura. Não bastam contos de fadas, não bastam histórias simbólicas, não basta uma visão vaga, é preciso uma ideia precisa, detalhada da vida futura. Essa ideia o Espiritismo a traz por completo. Ele explica a vida futura, sem devaneios, sem fantasias. Explica o processo de desencarnação. Explica as leis divinas que regem o nosso progresso espiritual. Ele nos orienta sobre o que esperar e o que não esperar.
do que se trata a vida futura. E não apenas como uma teoria, uma hipótese, mas baseado em fatos ocorridos e que podem ser presenciados até hoje. Fatos que atestam a imortalidade da alma. E prossegue o codificador. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. A vida terrena. A visão que você tem da vida futura, da vida que nos aguarda após o túmulo, determina o seu ponto de vista sobre a vida presente, sobre a vida material. Visão que determinará aspectos morais da maior relevância na vida de todos nós. Essa é a mensagem central do Espiritismo. Esse é o coração do Espiritismo. Nos colocar num ponto de vista que nos permita olhar para a vida material, para a vida física, para as perdas, para os prejuízos, para as injustiças, para as crueldades, para a maldade, com um outro olhar. De um lugar diferente. Mas acontece que milhões e milhões de criaturas que se movimentam hoje no auge da transição planetária escolheram outro ponto de vista, escolheram outro lugar do qual observam a vida material. É o que Kardec destaca. No parágrafo seguinte, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Pelo simples fato de duvidar. Porque é uma questão de atenção. Você não escolhe se posicionar e olhar a partir de um ponto que você tem dúvida. É por esta razão que a maioria de nós, hoje, sofre muito mais impacto pelos processos da transição planetária, porque escolhemos olhar para a vida material a partir do ponto de vista material. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Tudo. Nenhum bem divisando mais precioso que os bens da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Nós estamos vendo isso hoje nos noticiários, nas delações premiadas, nas prisões. O quanto que as pessoas são capazes de darem tudo para obterem os bens materiais. Darem tudo, até a sua dignidade, até a sua honra. Porque resolveram olhar para a vida de um ponto de vista puramente material, excluindo a ideia da vida futura. Prossegue o codificador, a perda do menor desses bens lhe ocasiona causticamente pesar. Não é um pesar simples.
é um pesar ácido. Porque aquele indivíduo colocou tudo, toda a sua esperança na vida material. Qualquer coisa que se perca da vida material é ácido, é pesaroso. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. E o sentimento que se alastrou hoje pelo mundo é o sentimento da angústia, consequência natural do materialismo que tomou conta dos corações humanos. Angústia. Angústia. Angústia porque um ser amado passou pela desencarnação. Angústia porque uma injustiça lhe foi cometida. Angústia por uma privação numa relação afetiva. Angústia por um dissabor no trabalho, na vida. E assim, utilizando a metáfora do codificador, milhões e milhões de criaturas vivem hoje no corpo como se fossem crianças. Crianças que lembram bebês com seus brinquedos. É por esta razão que o suicídio tem assumido proporções extraordinárias entre jovens, até em crianças. A depressão nunca foi tão grande. Todos nós, nesse momento de crise do orbe terreno, experimentamos angústia, um aperto no coração, em função da insegurança da vida, da imprevisibilidade da vida, porque a vida escapa do nosso controle. A vida se recusa a obedecer às nossas ordens, e a vida ocorre tal qual ela quer, nos surpreendendo, nos desafiando e nos apresentando oportunidades únicas de crescimento. Prossegue Kardec dizendo: são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corporal no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que rodeia. Claro. O que o codificador está dizendo? Se você escolheu olhar para a vida do ponto de vista material, tudo assume uma proporção gigantesca. Tudo. Uma gripe, um dissabor, uma decepção amorosa, um emprego que você perde, as coisas tomam um valor que elas não têm. Não têm.
É por isso que, descrevendo a situação contrária, descrevendo a situação que o Consolador prometido nos convida, que é nos colocar de um ponto de vista espiritual. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Simples passagem. Breve estada num país ingrato. Olha a observação do codificador. É um breve estágio em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Com paciência. Por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que se abre para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar em que se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor. Amargor. O ponto de vista material, olhar para a vida como se a vida se resumisse do berço ao túmulo, imaginar que nós somos corpo apenas, um amontoado de células, nos traz profunda amargura, sobretudo quando lidamos com perdas e danos. Perdas de todo tipo e danos de todo tipo. Por quê? Porque antes de encarnarmos, os amigos espirituais que tutelam a nossa evolução foram sinceros quando construíram conosco os pontos básicos da nossa existência. Sabiam eles, sabemos nós, das dificuldades que trazemos. Sabíamos que a vida física funcionaria como um hospital-escola que cura e educa. Sabemos que nem todos os nossos seres amados encarnam no mesmo dia que nós. E, portanto, que nem todos desencarnam junto conosco. Se uns vêm antes, outros vão antes. Temos um corpo que a cada dia que passa se deteriora. A cada dia que passa. Nosso corpo é um retrato da nossa condição humana. Adoece, se fere, perde funções, perde habilidades, nos provoca dor. A vida física é
uma grande maratona que exige de nós o limite das nossas possibilidades. Mas aquele que se coloca de um ponto de vista espiritual é tomado de uma profunda calma espiritual, porque sabe o que é provisório e o que é definitivo. Nós sabemos. Se o mundo físico for destruído, isso em nada afeta o mundo espiritual. O mundo espiritual é o definitivo. Nós estamos em viagem. O problema é que é uma viagem relativamente longa. E quando a viagem é relativamente longa, você se esquece do seu lar. Quando a viagem é relativamente longa, você se esquece que tem uma casa, que tem uma rotina. Nós nos esquecemos. Nos esquecemos que temos uma pátria espiritual. Nos esquecemos que temos corações que nós não sabemos mais o nome. Não recordamos. Mas eles se lembram de nós. Estavam conosco e estão conosco. Nos chamam pelo nome, não por esse que hoje temos, pelo nome verdadeiro. Conhecem a nossa história, participaram dela, viveram conosco, nos acompanham, nos aguardam. Prova disso, visitam um doente em fase terminal. A coisa que eu mais tenho medo é quando eu estiver doente grave e começar a ver parente que já foi. Começa a ver parente que já foi. Porque eles vêm, conversam conosco. Isso é um fato universal. Quem está partindo, vê, ouve, recebe visita, sonha, volta a se relacionar intensamente, se preparando para o lar, para o retorno. Preocupado então com a transição do orbe e com os desafios que a transição nos traz. Quais são esses desafios? Esses desafios, nós recebemos advertências e avisos. Os Espíritos disseram ao codificador como seria. Um dos elementos da transição, a proposta materialista ia dominar o mundo. Quem governa o mundo hoje é o materialismo. Todas as grandes instituições do mundo, universidades, hospitais, escolas, pensadores, todos querem te fazer acreditar que você morre com o corpo. Fazem questão de nos ensinar isso. Fazem questão de frisar isso. Se você diz que não acredita nesse modelo materialista, às vezes você é excluído na empresa, na repartição pública, na universidade. Você não consegue bolsa.
Se você é professor, você é isolado dos colegas, porque é bonito ser materialista. É conveniente ser materialista. Porque o materialismo só tem um compromisso, compromisso com o egoísmo. O materialismo, diria Kardec, em se alastrando, cria uma sociedade de egoístas ególatras. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. O problema do mundo não é em si um problema de maldade, é um problema de egoísmo. Porque muitos dos males que são causados não porque a pessoa queria causar um mal, não, ela causou um mal porque ela só quer o bem dela, porque ela sequer foi capaz de enxergar o outro, porque ela sequer foi capaz de sentir o coração do outro. Como diria o poeta, coração tão sem cuidado. Coração tão sem cuidado, da letra insensatez. E hoje nós temos milhões de criaturas no corpo insensatas, corações sem cuidado. Tiram a merenda escolar de milhares de crianças para comprar um carro importado para ele. Levam instituições respeitabilíssimas, quase à bancarrota, para poder ter um dinheiro aplicado na Suíça. É o auge do paradigma materialista. E se você levanta uma voz, na universidade, se você levanta uma voz num tribunal de justiça, se você levanta uma voz no legislativo, dizendo que a vida verdadeira é espiritual, você é tido como um louco. Porque a certeza na vida espiritual é contrária aos interesses dos egoístas. Manter milhões de criaturas num sono, acreditando que elas são um corpo físico e que elas vão acabar. Com a morte é interessante, é rentável, atende muitos interesses. É por isso então que o mundo vive uma escalada de angústia. Jovens de 17, 18 anos, suicidando em faculdades de medicina. Crianças de 8 anos de idade, tomando ansiolítico. Que sociedade nós produzimos? Que sociedade nós construímos? É nesse momento grave da humanidade que o Consolador prometido dirá: aqui veio. Porque o Espiritismo não só predisse esse tempo, como apontou suas causas 160 anos atrás.
160 anos atrás nós fomos avisados. No livro Obras Póstumas, há a mensagem de um espírita dirigindo a Kardec, dizendo assim, que a transição, que esse momento grave, seria marcado por dois fenômenos. O suicídio se multiplicaria. E a loucura entendida como todo distúrbio psíquico, psicológico, anímico, atingiria um tão alto grau que as pessoas seriam riscadas do livro da vida antes mesmo de morrerem. Eu particularmente conheço dezenas de jovens, 14, 15 anos, que já não estão vivos nem mortos, porque perderam o bem mais precioso que você pode ter. O bem mais precioso, o sentido da vida. Se você perder o sentido da vida, você perdeu tudo. Tudo. Não importa o que você tem e o que você não tem. Diante desse patrimônio bilionário, todos os bens são centavos. O sentido da vida. O sentido. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Por que você acha que está vivendo as experiências que está vivendo? O que a vida quer dizer a você? O que ela está te pedindo? Que proposta ela está te apresentando? O que a vida está pedindo para você deixar? E o que ela está pedindo para você agarrar? Perguntas simples, que serão respondidas no silêncio das suas noites. Quando você entrar no teu aposento íntimo, o local mais silencioso do mundo, o local mais escondido, o menos visitado da terra, seu coração. E orar em segredo àquele que vê em segredo. E acredite, você não ouvirá palavras, porque o sentido não se diz com palavras. Ninguém acessa sentido com palavras. Nós acessamos sentido com o coração. Você sente o sentido. Por esta razão, no livro Alvorada do Reino, o título é sugestivo, porque Emmanuel não dá nenhum título ao acaso. Alvorada do Reino. Não é possível ver o nascer do sol sem passar pela madrugada. Para ver a alvorada, é necessário atravessar a madrugada.
e a madrugada é fria, é solitária, é angustiante. A alvorada do reino. O capítulo é nunca desfalecer, nunca entregar, nunca jogar a toalha, nunca desfalecer. Nesse capítulo, Emmanuel comenta um intrigante versículo, e a gente fica pensando, por que ao comentar esse versículo ele deu esse título ao capítulo? O versículo é: orar sempre e não desanimar. Lucas 18:1. Orar sempre e nunca desanimar. Comenta o benfeitor: não permitas que os problemas externos, inclusive os problemas do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Não permita. Os problemas podem fazer tudo com você, e eles fazem tudo, eles esmagam a gente, eles arrancam lágrimas, eles tiram às vezes até a nossa paciência, mas eles não podem nos inabilitar para o trabalho da nossa própria iluminação pessoal. Como diria o filme com Will Smith, essa é a beleza colateral. Pode acontecer tudo com você, mas não perca a sua capacidade de enxergar a beleza colateral. Em tudo que nos ocorre, há um processo de iluminação em curso, conduzido por Deus. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Por quê? Porque aqui na terra, não é a aula teórica. Aqui é o exame do Enem. É a hora do teste. É a hora do exercício. Você aprendeu a aula, que bonito, pegou, aprendeu tudo direitinho. E agora vem o problema. A questão, o problema que você terá que resolver com aquilo que você aprendeu. A lição dada é caminho para novas lições. Você aprendeu uma lição? Espera outra. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Mas não é assim? Claro que é. Que saudade do sexto ano, em que o enigma era somar 2 mais 5. Adição. 2 mais 5. 35 mais 230. Desce um 0, vai 1, tira 1. Mas o nosso psiquismo vai amadurecendo na escola. E o que era um problema de adição, vira o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí você fala, o quê? Não entendi nada. Que saudade da professorinha. E aí o problema da hipotenusa vira o problema do logaritmo. E o problema do logaritmo vira equação de segundo grau, que vira álgebra linear, que vira cálculo. Vencido um enigma, espere outro. Porque a encarnação é o plano do exercício
não da teoria. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Qual é a função da nossa vida corporal? Da minha? Do Oleni? Da sua? Qual é a função da vida corporal? Ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Calma e bom ânimo. Mas é encher mesmo. É encher até derramar. Porque se você não tiver calma, você não verá a hora em que Deus vai atuar. Por uma razão muito simples. Deus é sempre o último da fila. Ele é sempre o último a falar. Todo mundo dá opinião. Não, você não vai conseguir. Isso é difícil. Não, não vai dar certo. Não, você deveria fazer isso. Ah, eu acho que você tinha que ir por outro caminho. Não, eu acho que você tem que fazer isso aqui. Ah, mas você não é capaz. Não, mas você não tem condição. Milhões falam, até que Deus se manifesta. E isso exige calma. 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 Calma e bom ânimo. Bom ânimo. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha. Olha o que Emmanuel está dizendo. Todos nós estamos mergulhados em 1000 obstáculos estranhos. Tem hora que você olha para a situação da sua vida, da minha, e você fala assim, eu não estou entendendo nada. Que dificuldade é essa? Por que eu estou passando por isso? Não faz o mínimo sentido. É isso mesmo. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Deus coloca o obstáculo fora para que você veja a limitação que você tem dentro. Porque se não fosse o obstáculo interior, você não enxergaria a limitação interior. Interior. Então, todos os obstáculos, por mais esquisitos, e eles são bastante, por mais estranhos, não faz sentido. Você tenta conectar a sua vida, não tem sentido nenhum. Você não conecta. É porque as linhas não vêm dessa. Os fios vêm de outras e outras e outras e outras. São numerosos fios. Ninguém entende esse ambiente aqui se olhar para esse quadrado. E encarnado, nós não teremos a visão do conjunto. Uma coisa é certa: se a vida corporal é escola, o sentido dos obstáculos são as minhas limitações interiores.
eles veem os obstáculos na direção delas. A vida é provocativa. Há um filósofo italiano que diz assim: ninguém nasce com vocação, esquece isso. Vocação para nada. A vida é uma provocação. A vida te provoca. Ela é provocativa. E aí você responde à provocação. Essa resposta, diz esse pensador, as pessoas chamam de vocação. Pensem em algo. Jean-Jacques Rousseau colocou seus filhos num orfanato. A dor de consciência foi tão grande que ele se tornou um dos maiores educadores da humanidade. Então ele foi provocado. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. É o que tem. É o que tem. Sentimentos escuros, gestos impensados, lágrimas inquietantes. Enquanto a humanidade não respirar nova luz, porque o dia que a humanidade respirar a nova luz, a luz da imortalidade da alma, isso não haverá mais. Isso não haverá mais. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou Jesus à morte? Cadê o sinédrio? Vamos lá fazer uma visita. Não existe mais. Onde os romanos vaidosos e dominadores? Cadê os romanos? Alguém está vendo um soldado aí, romano? Onde os verdugos da Boa Nova Nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Onde que estão? Onde os ditadores? Da América Latina, da Europa, onde? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal da luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras da marcha, nas surpresas
Porque as dores constrangedoras da encarnação, elas chegam de surpresa, surpreendem todo mundo. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e sem nunca desfalecer. Sem nunca desfalecer. Juntos. Pensando nos dias de hoje, tenho uma impressão de que cada qual de nós carrega a sua cruz, não em fila indiana, mas em filas laterais, para que a gente possa olhar para o lado, ver a cruz do outro e não se sentir só. Não se sentir só. Estamos juntos, na mesma marcha. Na mesma marcha. Mas o que importa é orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo e amando, sem nunca desfalecer. Eu falei para mim, espero que tenha te ajudado. Muito obrigado.